Olá pessoal, espero que estejam bem. Estamos aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast. Hoje trazemos um tema muito relevante, entendendo o TOD e a birra, um assunto muito comentado no nosso dia a dia. Oi pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui falando com vocês em mais um episódio. Como a Bruna já comentou, hoje vamos conversar e esclarecer um pouquinho a respeito da diferenciação entre o TOD e a birra. No nosso primeiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre a birra. As birras, elas são comportamentos desafiadores que são exibidos por crianças com idade entre 2 e 4 anos. É caracterizado pelo choro excessivo, compartilhado de uma irritação intensa. A criança, ela apresenta um comportamento disfuncional, como jogar-se no chão, chorar, gritar, debater-se e até mesmo entrar em um descontrole. As birras delas podem resultar da dificuldade que a criança tem em se comunicar, em falar sobre as suas necessidades, os seus desejos de maneira eficaz, uma vez que as habilidades linguísticas ainda estão em desenvolvimento. Além disso, as birras também podem surgir quando as crianças se sentem privadas de atenção ou quando estão experimentando mudanças em sua rotina. As crianças podem aprender comportamentos por meio da observação e imitação de modelos ao seu redor, como de familiares e amigos. Então, se uma criança percebe que a birra resultou em atenção ou em concessões, ela pode ser incentivada a estar repetindo esse comportamento para obter o que deseja. E é importante notar que as razões por trás da birra podem variar de uma criança para outra, pois é uma combinação de fatores emocionais, cognitivos e também ambientais. Então, a birra, ela pode ser desencadeada por uma variedade de fatores, incluindo fome, cansaço, frustração, desejo de independência, testar os limites impostos pelos pais, uma falta de habilidade de comunicação ou uma reação ao ambiente em que a criança se encontra. E na maioria das vezes, a criança direciona sua birra a uma figura de autoridade e não a crianças da mesma idade. E a birra, ela tende a cessar com o tempo. Em casos que ela ultrapassa os 4 anos de idade, pode estar ligado na maneira em que os pais lidam com as situações. E a birra, ela não costuma gerar impactos tão significativos em relação ao sono e à socialização da criança, porque a mesma tende a melhorar do seu pico de birra e a seguir o restante da sua rotina normalmente como se nada tivesse acontecido. Isso mesmo, e como parte do desenvolvimento emocional e cognitivo, as birras, elas podem ajudar a criança, a desenvolver habilidades de autorregulação emocional, a aprender a lidar com as frustrações. Portanto, é crucial que os pais, que os cuidadores adotem uma abordagem sensível e respeitosa para lidar com as birras, sempre buscando fornecer orientações e apoio, enquanto a criança aprende a expressar as suas emoções de uma maneira mais adaptativa. Agora iniciaremos o nosso bloco 2. Como identificar o transtorno positivo desafiador? Bom, o diagnóstico ele é feito com base em critérios específicos do DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e recomenda-se uma avaliação por um profissional de saúde qualificado para confirmar esse diagnóstico. O transtorno positivo desafiador é um distúrbio do comportamento infantil. É caracterizado por um padrão recorrente e persistente de comportamento desafiador, hostil e desobediente em relação a figuras de autoridade. E agora iremos citar para vocês alguns sinais de alerta que precisam sempre ser observados. A persistência obstinada, ou seja, a recusa persistente de ideias alheias e apego inflexível às próprias convicções. Atitudes negativistas, manifestação contínua de um comportamento incoerente e contraditório. Desobediência às ordens, então uma resistência sistemática à autoridade dos outros e a crença de que a opinião deve ser dele e sempre prevalecer. Uma recusa em cooperar com os adultos, falta de disposição para negociar, fazer concessões e compartilhar com pessoas mais velhas. Uma irritação crônica, ou seja, uma raiva constante, uma propensão a se envolver em conflitos por motivos fúteis. Provocação persistente, então um comportamento de estar provocando frequentemente outras pessoas, com xingamentos, com gritos, com as birras. Problemas acadêmicos,
nas dificuldades escolares decorrentes de atitudes e comportamentos e também de humor prejudicial. Dificuldade em estabelecer amizades duradouras, então tem uma falta de prazer em estar compartilhando experiências e sentimentos com outros indivíduos. A agressão com colegas, envolvimento constante em brigas sem motivo com colegas, tanto na escola quanto na rua. Ressentimento ou vingança frequente, tendência contínua a sentir rancor, a buscar vingança, independente das consequências. Uma irritabilidade frequente sem razão aparente. Um choro sem motivo, a relutância em aceitar conforto vindo de outras pessoas. Falta de autocontrole, tendência a estar perdendo sempre a paciência muito facilmente, dificuldade em recuperar o equilíbrio emocional. Uma impulsividade ou irritabilidade persistente. Realização de ações impulsivas sem considerar o impacto sobre as outras pessoas. Comportamento antissocial. Uma dificuldade em participar de atividades em grupo, colaborar em brincadeiras e trabalhos em equipe. E é bastante comum essa confusão entre a birra e os sintomas do TOD, especialmente quando se trata de crianças pequenas. A birra infantil é uma expressão típica que ocorre quando a criança ainda não possui habilidades para conversar ou lidar com uma determinada situação. Isso leva a comportamentos imaturos, os quais tendem a diminuir com o tempo. Por outro lado, o TOD é uma condição que tem a tendência de persistir durante a infância e adolescência, exigindo uma intervenção especializada e multidisciplinar. Agora daremos início ao nosso bloco 3 e o que fazer quando é birra. Vamos dar algumas dicas de como vocês, pais, podem agir quando a criança apresenta essa birra infantil. Resolva o conflito sem violência. Procure não contrariar a criança em meio a um momento crítico. Estabelecer alguns limites em momentos oportunos, conversar sobre regras e condutas que a criança precisa respeitar. Seja resiliente. Por mais difícil que seja, mantenha calma durante o período de birra. Não esqueça que o adulto da situação é você. Tenha consciência daquilo que você permite e daquilo que você proíbe e também aquilo que você solicita à criança. As regras, elas devem ser claras e também acessíveis, sempre pensando em coisas compatíveis com a idade da criança. E não supervalorize a birra da criança. Procure desviar o foco para uma coisa interessante, um brinquedo, por exemplo. Após o momento crítico, com calma e com paciência, converse com a criança, dê atenção, mostre que você se importa com ela. Também converse sobre o ocorrido de uma forma a conscientizar e também a pensar juntos em outros caminhos para lidar com a situação sem utilizar a birra. Evite castigos muito rigorosos. Leve a criança a refletir sobre aquele comportamento e não a sentir raiva de você, porque isso pode potencializar ainda mais seus comportamentos. E não esquecer, que estamos falando de criança e que a birra é um comportamento comum nessa idade. Eles necessitam disso para aprender a lidar com as suas emoções, para definir a sua personalidade. Então ajude-o, você é responsável por isso. E agora, no nosso bloco 4, o que fazer se for TOD? Então, após o diagnóstico de TOD, que é feito por um neurologista ou um psiquiatra infantil, é fundamental que todos os envolvidos com a vida da criança sejam conscientizados e passem a tomar algumas estratégias para minimizar esses comportamentos. Algumas estratégias são buscar sempre elogiar a criança quando ela se comporta de uma forma positiva, falar de forma direta e também objetiva, recompensá-la quando ela agir positivamente, ficar ao seu lado quando ela estiver em crise e, após se acalmar, conversar com ela e tentar ajudar sem brigas, incentivar o desenvolvimento emocional, sempre buscar auxiliar a lidar com os sentimentos negativos, criar um ambiente seguro, organizado, previsível e ordenado. Identificar as suas dificuldades e o seu perfil comportamental, para assim elaborar estratégias adequadas. Utilizar estratégias de ensino eficazes, conforme fundamentação teórica. E também buscar atentar-se à presença de outros transtornos que são associados ao TOD, como autismo, TDAH e entre outros. E estabelecer regras e rotinas na sala de aula, de modo que todos cumpram. Agora entraremos no nosso bloco 5. Vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos necessários para o TOD. O tratamento ele consiste numa combinação
entre medicamentos e terapias, sendo elas de cunho psiquiátrico, psicológico e outras áreas quando se faz necessário, sempre levando em consideração o nível e as comorbidades que podem estar envolvidas. E as terapias familiares também se fazem necessárias nesses casos, afinal a família necessita estar bem emocionalmente para lidar com uma criança que tem TOD, sendo esse um transtorno que gera grande impacto na rotina familiar. Isso mesmo, conversas e acordos com a equipe escolar da criança também é de extrema importância. A casa e a escola são os ambientes que a criança mais frequenta, por isso é necessário que os dois estejam paralelos, que a criança encontre regras, mas que ela também tenha acolhimento. Não podemos esquecer que se trata de uma criança e que se trata de um transtorno e não de uma escolha dela. Chegamos ao final de mais um capítulo do nosso podcast e esperamos que esse tema abordado tenha sido útil para vocês, que essas dicas auxiliem no dia a dia, tanto familiar quanto escolar, e esperamos vocês para o nosso próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima! Isso mesmo, muito obrigada pela atenção, foi muito bom falar desse tema, compartilhar dessas dicas que com certeza irá contribuir para o manejo tanto da birra como do TOD. Muito obrigada pela atenção e até breve. Até breve.